Muito bem, pessoal, vamos agora à correção das questões sobre direitos humanos que foram aplicadas hoje no concurso da Brigada Militar e Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal, na primeira questão, que é a questão 36, ela envolve o artigo 5º da Constituição Federal, como a gente tinha previsto, né? Com certeza teria uma questão, pelo menos, eu achava até mais, mas pelo menos uma questão sobre o artigo 5º era inevitável, e alguns dos pontos que a gente destacou bastante em aula apareceram aqui nessa questão. Vamos a eles. Pessoal, o primeiro item ele fala sobre aquela famosa escusa de consciência, que decorre lá do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. E lá diz que ninguém vai ser privado de direito por um motivo de crença ou uma convicção filosófica ou religiosa, salvo se as invocar para se eximir de uma obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir uma obrigação alternativa, tá? É isso que está lá no artigo 5º, inciso 8. E o item 1 está errado, porque ele fala ali, ó, ainda que para eximir-se, e isto é o erro, tá? Eles mudaram a redação e aí o item 1 ficou incorreto. Está errada a primeira assertiva da questão 36. A segunda assertiva da questão, ela fala sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagens das pessoas. E é assegurado ainda o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E isso está certo, né? Está lá no artigo 5º, inciso 10, tá? Correta a número 2. A terceira assertiva, ela traz que é plena liberdade de associação para fins lícitos. E até aí é verdade. O que diz lá mais ainda na Constituição? Que é vedada a de caráter paramilitar. É vedada caráter paramilitar. Não é permitido, tá? Não inclui, tá? Por isso, essa terceira assertiva está incorreta. A quarta, essa eu falei várias vezes que caiu em prova, revisei com vocês, né? Que não podiam esquecer. Quando é que pode invadir a casa de alguém sem o consentimento do morador? A qualquer horário em 3 situações, né? Em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. E ainda durante o dia, somente durante o dia, né? É possível por determinação judicial. Por isso, a 4 está correta, conforme o artigo 5º, inciso 11. E por fim, a última traz a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. E a gente viu em aula, né, que o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E a banca afirma que isso é afiançável e prescritível. Não é verdade. A ação de grupos armados e o racismo são os 2 crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? Por isso, nessa questão 36, somente a 2 e a 4 estão corretas. Marcamos letra C na questão 36, tá? Muito bem. As demais questões de direitos humanos envolvem agora outros assuntos. A questão 37, ela envolve a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pacto de San José da Costa Rica, porque foi firmado lá na Costa Rica este pacto, tá? Pessoal, tem aqui, são 5 assertivas, e a gente vai marcar quais que são verdadeiras e quais que são falsas, tá? Primeiro, toda pessoa tem direito que respeite sua integridade física, psíquica e moral. Tá certo? Está no artigo 5º do pacto. Então a primeira é verdadeira, tá? Segunda, ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio se aplica a mandados de obrigação alimentar. Pessoal, temos que ninguém pode ser preso por dívidas, exceto neste caso. Então não se aplica, tá? Não se aplica. Eu falei muito em aula, pessoal. A única prisão civil por dívida possível hoje no Brasil, em razão do Pacto de San José da Costa Rica, é a prisão essa em razão do inadimplemento da obrigação alimentar. Por isso, a segunda assertiva ela é falsa. A terceira, ela fala que a pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada. Quando conveniente, não. Quando conveniente, não. É de imediato, não tem essa de quando conveniente, tá? Por isso está errado isso, conforme o artigo 7, inciso 4, ali está errado esse ponto, tá?
Na próxima assertiva, nós temos que ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e tráfico de mulheres são proibidos. Perfeito, tudo proibido, tá? Artigo 6º, item 1. Esta é verdadeira. E a última é: as penas restritivas de direito devem ter finalidade essencial à reforma e readaptação social. Não, as penas privativas de liberdade que têm essa destinação, conforme o artigo 5º, item 6, tá? Por isso, letra B na 37, tá? Letra B, então, V, F, F, V e F é a resposta aqui da questão 37. Vamos agora seguir aqui para a questão 38, tá? A questão 38, ela envolve a lei do abuso de autoridade, tá? É a lei 4898 de 65. Pessoal, o artigo 4º desta lei, ele cita várias situações que são consideradas abuso de autoridade. E ele pergunta na questão qual dessas que não é um abuso de autoridade. Pessoal, essa questão foi muito mal formulada pela banca, porque ela copiou esses 5 elementos e apenas em uma delas ela foi lá e trocou uma palavrinha para inverter o sentido, tá? E o que ela fez então? No item 4 ali, ó, levar à prisão e nela deter quem quer que não se propõe a prestar fiança permitida em lei. O abuso de autoridade é levar à prisão e deter quem se propõe a prestar fiança. Se a pessoa não se propôs a prestar fiança, ela pode ser presa. O abuso de autoridade é levar preso alguém que quer prestar uma fiança num crime que é afiançável, tá? Então é isso. Na questão 38, apenas a 4 que não é abuso de autoridade. E aí na questão 38, a nossa resposta é letra B, tá? Letra B. Essa é a resposta na 8, tá? Letra B, então, na questão 38. Muito bem. Temos, então, na questão 39, nós temos a súmula vinculante do STF, tá? A súmula vinculante 11 do STF. Pessoal, de acordo com a súmula vinculante, que envolve o uso de algemas, nós temos alguns elementos aqui que foram colocados. A banca copiou a súmula e tirou algumas palavras para ver se tu tinha memorizado bem essa súmula, tá? Outra questão mal elaborada, porque ela não avaliou muito o conhecimento, avaliou meramente a decoreba aí da súmula 11. Primeira informação, quando que tu pode usar a algema? Em caso de resistência. Em caso de resistência, e o fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, não a vida, integridade física própria ou alheia, e aí tem que justificar a excepcionalidade por escrito, sob pena aí de nulidade da prisão. Por isso, na 39, a nossa resposta é letra E, tá? Resistência, integridade física, excepcionalidade e nulidade de prisão. Letra E é a que a gente marca aqui na 39. E por fim, a questão 40. A questão 40, ela traz aqui 5 assertivas sobre a lei de tortura, tá? E vai nos perguntar, então, qual é a que está aí, quais que estão corretas. Eu gostei dessa questão, principalmente porque eu trabalhei ela nessa última semana com uma das turmas dos cursos que eu dei essa lei, tá? E vários pontos que eu destaquei bastante apareceram aqui. Nessa questão, pessoal, 40, tudo está correto conforme o artigo 1º, tá? A primeira e a segunda trazem o que é tortura. E lá no começo do artigo diz que essas duas condutas são consideradas tortura. A terceira fala sobre a pena de omissão. Quem comete uma omissão tem uma pena menor, tá? Quem comete omissão, quem poderia impedir uma tortura e não faz nada, também é punido, mas a pena é menor. A pena é de 1 a 4 anos e é a única pena que é de detenção nesse caso. Comentamos isso também, a terceira está certa. E aí temos na 4, que a pena é mais grave se, além da tortura, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. É a reclusão de 4 a 10 anos. E se resultar a morte é ainda maior, vai ser de 8 a 16 anos. E por fim, na última assertiva, tá? Nós temos que quem for condenado por tortura e for servidor público, né, perde o cargo, emprego ou função e não pode voltar pelo dobro do prazo da pena aplicada.
Isso também está lá no parágrafo 5º do artigo 1º aí da Lei de Tortura. Então, na questão 40, pessoal, está tudo certo. A letra E é a resposta aqui a ser marcada, tá? Na questão 40... Não, é letra E. Questão 40, então, marcamos aí letra E como resposta, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham se saído bem aí neste concurso da Brigada Militar e eu fico à disposição aí de vocês para os próximos concursos, para os próximos desafios que vocês venham encarar. Sigam aí o nosso trabalho pela minha fanpage, Professor Gustavo Fregapane. É só curtir a página que vocês vão acompanhando todas as notícias, dicas e informações sobre concursos públicos. Também podem acompanhar pelo meu site www.gustavofregapane.com, onde nós temos também uma série de outros vídeos e aulas gratuitas. E aqui pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube também, é possível acompanhar o meu trabalho, acompanhar nossas dicas em preparação para concursos públicos. Uma boa sorte nessa prova, um grande abraço e até a próxima.